Ele formou maioria... Não, gente, prestem atenção. Depois disso tudo, depois desse debate de gladiadores, o STF formou maioria para permitir prisão imediata de réus após o júri popular. O prazo para análise do julgamento se encerra hoje. Os ministros ainda vão definir se esse entendimento vale para qualquer pena ou só para condenações com 15 anos ou mais de prisão. Ainda faltam os votos dos ministros Nunes Marques e Luiz Fux. Meus queridos, presunção de inocência, assim... No Brasil é terra de gente inocente só com alta patente? É isso que eu já queria aproveitar e colocar isso aí. Olha, aqui é o seguinte, primeiro, a Constituição, como você bem lembrou, consagra o princípio da não culpabilidade. Não é presunção de inocência. Quem está sendo processado não é presumido inocente. Ele está num estado em que ele não é culpado. Ele não é culpado, mas ele não é inocente. Ele simplesmente não foi declarado culpado ainda. Então, se ele não é culpado, ele só pode ser preso antes do processo, porque o que diz esse princípio? Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, até que o processo... Tem um acréscimo, né, desse dispositivo. Exceto no cometimento de crimes antidemocráticos. Perfeito. Que tem os crimes democráticos, né? Então, veja bem. O estupro democrático. Ele é terrível. É assim, no Brasil é assim. Olha, você não julga... A casuística, Coitado de quem estiver falando no júri com seus apartes, mas são muito bons. Veja bem, então, em primeiro lugar, se a lei diz que ninguém é considerado culpado antes de uma condenação da qual não caiba mais recurso, antes do processo terminar, como é que você vai prender uma pessoa antes do processo terminar? Só pode prender em hipóteses excepcionais, para impedir que a pessoa solta continue praticando crimes, garantia da ordem pública, para impedir que a pessoa solta destrua provas e atrapalhe a produção de provas, garantia da instrução criminal, ou para impedir que a pessoa fuja e desapareça e nunca mais vai executar a pena. Tirando essas três hipóteses, que é a proteção do processo, uma garantia do processo, ninguém pode ser preso antes do processo terminar. Então, a pena não pode ser executada antes do processo terminar, senão você está presumindo que ele é culpado. Bom, com relação a isso, eu sempre defendi esta posição. Agora, o que diz respeito no júri? Aqui você tem um confronto de princípios. Você tem, de um lado, o princípio do estado de inocência e, de outro, você tem o artigo 5º, inciso 38, que fala da soberania dos veredictos. Quando o júri toma uma decisão e declara, por exemplo, o réu culpado, essa decisão não pode ser modificada pelo mérito. Se o júri disser culpado e condenar o sujeito, o tribunal não pode mudar a condenação para absolvição. Ele pode anular o júri, se tiver uma falha técnica, ou ele pode anular o júri uma única vez, quando a decisão for absurda, manifestamente contrária. Mesmo assim, se for, ele anula e manda fazer de novo. Discordo totalmente. Então, como o princípio da soberania dos veredictos mantém a decisão pelo mérito em sua quase integralidade, o Supremo entendeu que seria uma desmoralização. Teve um caso, não lembro agora, um diretor de um grande jornal, veículo de comunicação em São Paulo, que matou a namorada covardemente com um tiro, foi condenado a 12 anos e sai andando. E eu, o tempo que eu fiquei no tribunal do júri... É o Chili Peppers, né? Chili Peppers. Eu não lembro o nome Chili Pepper, vamos falar o Chili Pepper. O Chili Peppers, esse aí. Ou seja, é uma desmoralização para a justiça. O sujeito sai condenado a 23 anos, no caso lá da Isabela Nardoni. Sai os pais condenados, a decisão é soberana, o tribunal não pode modificar o mérito, eles saem caminhando. Então, é preciso que, como diz o professor Canotilho, os princípios constitucionais se ajustem. Um não pode revogar o outro. Nesse ponto, eu vou concordar com o Supremo. Por favor. Esse é um ponto interessante. Assim, esse é o típico tema que não daria para o Supremo decidir no julgamento virtual, né? Então, dá para você ver claramente aí que há uma confusão completa na decisão que foi realizada pelo Supremo. Eu te falo por quê? Porque tem 3 blocos decisórios, né? Tem o bloco do Barroso, que foi o voto condutor, né? Que ele vai na linha do Capês. Ele pega 2 princípios, o princípio da presunção de inocência e o princípio da supremacia do júri, né? E fala que, nesse caso, quando tem um conflito, né, entre esses 2 princípios, no caso de júri, deve prevalecer o julgamento do júri, né? Aí tem um segundo bloco,
que é capitaneado pelo Fachin. Ele fala o seguinte, ele fala que com a lei do crime contra o crime democrático de direito, né, contra o Estado Democrático de Direito, houve um agravamento dizendo que dá para iniciar a execução provisória da pena quando a pena for maior do que 15 anos. Né? Então, ele foi o voto secundário. Né? E tem a terceira linha, que é do Gilmar Mendes, que, na minha opinião, está correta. Né? E também o Lewandowski também seguiu o Gilmar Mendes, falando o seguinte, falando que, não, peraí, não dá para eu sopesar um princípio da presunção de inocência que a Corte já julgou com um princípio que claramente convive bem um com o outro. Né? Eu posso, por exemplo, falar o seguinte, poxa, a decisão do júri ela é soberana, desde que transita em julgado, para fins de execução da pena. Então, eu consigo harmonizar os dois princípios. Eu não vejo conflito entre dois princípios. Eu concordo. E mais do que isso, que é importante, né? O sopesamento de princípio se dá com o regramento. E há regras claras dizendo, o 283 do Código de Processo Penal fala claramente, que foi julgado constitucional pelo STF, né? Fala claramente que prisão só se dá com trânsito julgado, né? Então, ou seja, sob todas as óticas, você vê que há uma confusão nesse caso do Supremo, porque o julgamento foi virtual, não foi feito real. O julgamento real, num tema relevante desse, permite debate, permite que os juízes consigam entender qual é a opinião de cada um dos ministros e consegue formar a convicção de uma forma muito mais clara. Porque do jeito que está, são 3 correntes de julgamento muito diferentes uma da outra. Exatamente. Não, eu estou com vocês. Alguém quer acrescentar algo nisso? Porque assim, eu sentiria... Eu gostaria que nós não tivéssemos esse princípio tão rígido de modo a proibir que uma pessoa julgada em segunda instância, ou um condenado por júri, ou um condenado por segunda instância em estupro, não pudesse ser preso. Uhum. Eu gostaria que nosso princípio constitucional não fosse tão assim rígido, porque ele é estanque, é presunção de inocência. E não presunção de não culpabilidade, porque culpabilidade permite gradação. Agora, é a Constituição. O que ora vale, ora não vale? Eu me sinto inseguro com isso. Sim, eu não sou jurista, né? Mas a opinião que eu tenho sobre isso é que quando os crimes são hediondos, né? Eu tenho a impressão que a decisão do júri deveria ser mantida. Agora, aos demais casos, é necessário esperar... Mas, o estupro não seguido de morte também é um crime hediondo, sim, mas não vai para júri. Sim. Entendeu? Extorsão mediante sequestro. É um problema, sim, isso. E deveria. Latrocínio não vai a júri. É um problema. É um problema sério. E na semana passada mesmo, o Supremo, né, ele formou ali uma decisão vinculante de que o júri em que a defesa ou qualquer pessoa sugerir a questão da legítima defesa da honra, que pode ser feito por outras vias, você pode usar com outros exemplos, você pode dar um somebody love ali, aquele júri é nulo, né? Aquele júri é nulo. Agora, pensem os senhores, o advogado usou o argumento da legítima defesa da honra, mesmo assim o júri condenou. Aí o cara vai preso, mas o Supremo mandou anular aquilo? Olha que coisa maluca. Sim. Ali, então, aí é a questão seguinte. Está falando do... Me perdi aqui. Da legítima defesa da honra. Então, legítima defesa da honra. Porque o Supremo, ele fez um comando para o Tribunal do Júri e agora ele está fazendo outro comando para o Tribunal do Júri. Sim. A questão é a seguinte, a legítima defesa da honra, a gente já falou isso aqui, né? Já. É abjeto, você acha? É um lixo. Quem fala isso essa tese ela foi defendida em cadeia nacional pela primeira vez no caso do Dock Street. Nós falamos semana passada. Diniz, falamos semana passada. Matou ela em dezembro de 1976. O júri foi realizado em 1980. Mas vamos fazer só o sopesamento técnico então, disso agora. Bom, o Supremo, na verdade, foi um dos princípios do júri é o princípio da plenitude de defesa. Plenitude de defesa, olha só. A nossa Constituição consagra para todo e qualquer acusado em processo civil, criminal, administrativo, o direito à ampla defesa. No júri, não é ampla defesa, é defesa plena ou defesa total. Por que é defesa total? Porque você pode usar argumentos não jurídicos,
argumentos de piedade, argumentos de política criminal. Eu lembrei um caso em que não tinha defesa, o sujeito executou, foi uma chacina. Matou 2 rapazes dentro de um carro e foi se julgado 14 anos depois numa cadeira de rodas com acidente cardiovascular irreversível. Você olha para aquele réu, não é a mesma pessoa que praticou o crime 14 anos atrás. A defesa foi toda na base do sentimental. Ele não conseguiu absolver, mas foi toda nessa base sentimental. Vai botar na cadeia para quê? Isso faz parte do júri. Agora, o Supremo Tribunal Federal tomou a seguinte cautela: para proteger a vida, a integridade das mulheres que são vítimas de um homicídio a cada 7 horas no país. Esta tese é uma tese ilegal. Não vamos correr o risco de um advogado muito habilidoso no júri conseguir absolver com base na legítima defesa da honra. A questão é que, ao zelar e proteger esse bem jurídico, você está atentando contra a plenitude do direito de defesa. Aí você vai dizer, bom, mas o princípio é relativo. Tá bom, então a plenitude de defesa não é absoluta. Agora, como é que eu escapo da seguinte situação? No júri, a pergunta é, ninguém vai perguntar para os jurados, o réu agiu em legítima defesa de sua honra? Sim ou não? Se fosse assim, era fácil, estaria proibido ao juiz presidente colocar nos quesitos essa pergunta. Não pode perguntar. Mas não é isso. De acordo com a lei, o jurado, o quesito é feito da seguinte maneira: o jurado absolve o acusado, ele não pergunta se houve legítima defesa. Então imagina o seguinte, o advogado vai e sustenta a legítima defesa da honra. Aí pergunta para o jurado, o jurado absolve? Sim, sei lá, 4-3, absolveu. Aí o promotor apela, absurdo! O tribunal diz, absurda essa absolvição, faz de novo, e o júri absolve de novo. Não tem como. Não cabe uma segunda apelação pelo mérito. Então, o Supremo, na verdade, ele dá uma orientação para o juiz presidente. O juiz que está presidindo os debates não pode deixar. Se ele sentir que o advogado está indo por essa linha, ele tem que interromper e até dissolver o júri. Porque, se ele não fizer isso, a tese do Supremo, a tese que o Supremo abraçou, será ineficaz. Ou seja, o juiz do júri tem que ser um juiz de garantia para o tribunal do júri. Mas o juiz do júri, para os outros casos, ele não quer. Não, é isso aí. É incrível. Ele é uma garantia. Olha, eu vou trazer aqui para vocês, vocês sabiam, né? Também. Eu li os autos, né, do caso do goleiro Bruno, dos todos envolvidos, lá do Elisa Samúdio. Tem uma coisa interessante. É assim, Bruno é culpado? É. Né? Agora, o que ele fez, o que ele disse que fez, aquelas coisas que ele confessou, eu acho que tudo isso foi teatro. Mas que ele é culpado é, ponto. Mas tem um detalhe. Né? Porque a nulidade processual, ela é um princípio tão importante no papel que ela poderia anular um júri. A juíza do caso do goleiro Bruno, ninguém nunca achou o corpo da Elisa Samúdio, certo? Certo. Ela mandou lavrar o atestado de óbito, sabia, Capês? Com causa-mortes. A juíza do tribunal do júri mandou emitir o atestado de óbito falando como ela morreu. E ninguém nunca achou o corpo. Sim. E com base neste atestado que ela mandou lavrar, ela levou para a promotoria como um argumento de pedido de condenação do goleiro. Veja aqui, você sabendo que o cara é culpado, sim, olha um erro. Ela pode fazer isso, por exemplo? O que o Código de Processo Penal diz é o seguinte: quando os vestígios tiverem desaparecido, esse é um típico caso de vestígios completamente... O exame de corpo de delito, que é o laudo necroscópico, pode ser substituído por prova testemunhal, que é o exame de corpo de delito indireto, que seria o laudo exame necroscópico indireto. Então, você pode construir esse laudo a partir de prova testemunhal. O que ela não pode por presunção, mandar lavrar uma certidão de óbito. Agora, o laudo não é bem um laudo, né? É uma comprovação da materialidade a partir de depoimentos e testemunhas, como está no Código de Processo Penal. Agora, se o depoimento que ela tinha era de um corréu, ele não é testemunha. Sim. Aí você veja... Não teve trânsito em julgado ainda. Ele já cumpriu o fechado, o semiaberto, e está em semiaberto, e o recurso extraordinário ainda está no STF. Um crime de mais de 10 anos. Mas por quê?
Porque o caso teve repercussão. E, infelizmente, nós estamos julgando casos de acordo com a sua repercussão. E eu falava há pouco. O Moro era o herói infalível que nunca errava, tudo que ele fazia estava certo e eu via que tinha coisas que não estavam certas. E agora nada do que ele fez vale. Sim. Ele passa a ser o inimigo público número 1. Por quê? Por causa do ambiente que se cria a partir da mídia. Isso é perigosíssimo. O juiz tem que julgar de acordo com o que está escrito nos autos, não de acordo com a pressão que ele sofre na mídia. Mas ele é um ser humano, ele está sujeito às mesmas pressões que qualquer outro. Daí a questão do juiz de garantias. Meus queridos, vocês vejam tudo isso aqui para mostrar para vocês como a gente tem um longo caminho a percorrer para a gente ser minimamente considerado um país que tem um sistema de justiça. Sim. Parece a você que a gente tem justiça nesse país? Não, claro. Lhe parece? Claro que não. Lhe parece que tem justiça? E a gente volta à questão da insegurança jurídica. Não pode ser que o STF atue em função da opinião pública, como o Capês acabou de afirmar aqui. Então, isso gera esses vai e vens, né? Pode ou não pode prender na segunda instância, tem que esperar a terceira, enfim. Mas, de fato, isso acaba manchando a imagem da justiça brasileira como um todo, né? Então, não pode ser um julgamento para cada caso, conforme a opinião pública. É necessário ter percepções mais técnicas do que necessariamente morais para estes casos todos. Agora, a gente vai falar que com este governo, que é o governo da pacificação, né? União e Reconstrução. Brasil, União e Reconstrução. Este governo do PT, você acha que a gente vai conseguir alguma coesão? Porque ele é o governo do Sem Terra, né? Os Sem Terra estão lá com o PT, né? Tudo, você vê lá a propaganda, você vê vídeo do Sem Terra, tá todo mundo lá, né? Todo mundo lá. Né? Aí cai aquela água da torneirinha bonita, assim, tem um alfacinho do lado, todo assim, fato pivôzinho. Velho, estão fazendo L.